Ainda sobre o presidente Lula, ele que volta a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a autonomia do Banco Central serve para servir a quem? Segundo o presidente, o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem a mesma autonomia que em mandatos anteriores, Henrique Meirelles tinha. O presidente Lula disse que Roberto Campos Neto tem com ele a autonomia e liberdade que Henrique Meirelles tinha, mas que antes o presidente Lula e outros presidentes, como Fernando Henrique Cardoso, tinham autonomia para demitir e para mudar o quadro do Banco Central. A segunda vez, vale lembrar que é a segunda vez durante o governo Lula 3, que o presidente critica Roberto Campos Neto por conta da alta taxa dos juros. O presidente Lula que disse que os juros deveriam se equiparar ao menos ao índice da inflação. Declaração do chefe do executivo ocorreu em entrevista à Rádio Verdinha de Fortaleza do Ceará. O presidente começou uma série de viagens pelo Nordeste nessa quinta para entregar e divulgar novas ações do governo federal na região. Ele que comenta a decisão do Copom sobre a taxa Selic, além de questionar a autonomia do Banco Central. Ele que perguntou para que autonomia se o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não está servindo a população, ele está fazendo um trabalho político. Lula comentou pela primeira vez a decisão do Copom de manter a taxa de juros básica, a Selic, inalterada em 10,5% ao ano. Nos últimos dias, o presidente voltou a criticar o valor dos juros no país e pediu mais cortes. Com essa decisão, a Selic vai ser mantida em 10,5% ao ano até a próxima reunião do órgão, marcada agora para o finalzinho de julho. Foi uma pena, disse o presidente Lula, que o Copom manteve a taxa de juros. Quem perde com isso é o povo. Quanto mais a gente pagar de juros, menos dinheiro tem para investir aqui dentro, afirmou o petista. Aqui a gente vê, então, mais uma crítica do presidente Lula a Roberto Campos Neto, ele que vem desde o início do governo dele, do governo Lula 3, criticando essa questão da alta taxa de juros. Por conta dessa crítica, a gente vê aí uma dificuldade de que Lula possa fazer uma indicação para o presidente do Banco Central, para Gabriel Galípolo, que ele era assessor e braço direito de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, agora está lá no Banco Central, era um dos nomes cotados para a presidência do Banco Central com a saída de Roberto Campos Neto, mas a gente já não vê mais essa possibilidade de indicação aí nesse horizonte por conta dessa decisão de manter a Selic inalterada em 10,5%. Inclusive, vale destacar, falando de Galípolo e falando de Haddad, Galípolo que foi braço direito de Haddad aí no primeiro ano do governo Lula 3, lá no Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou aí a divulgar uma portaria para que os assessores dele ficassem aí de boca fechada, de boca amarrada nessa última semana. Isso por conta de um outro assessor que também deixou o Ministério da Fazenda, assessor que tratava aí das bets, das apostas esportivas, que teria deixado o Ministério da Fazenda e que teria falado demais aí junto a empresários sobre o que acontecia dentro do Ministério da Fazenda, e por isso agora o ministro Fernando Haddad pediu silêncio a todos os assessores, que eles não falem mais que a boca, é o que está acontecendo por lá nesse momento.